Carmen Lúcia exalta Alexandre de Moraes e evoca uma inconfidente, vexame do presidente da OAB. Vamos ler na coluna do Reinaldão Azevedo. A ministra Carmen Lúcia é um voto em 7 no TSE. No que depender da presidente do tribunal, o combate às fake news, a indústria do medo e o algoritmo do ódio seguirá os marcos estabelecidos na gestão Alexandre de Moraes, seu antecessor. Carmen foi clara, firme e inequívoca. Sem meias palavras, ela evidenciou que se trata também de combater os que pretendem sequestrar a democracia. O que distingue esse momento da história de todos os outros é o ódio e a violência, agora utilizados como instrumentos por antidemocratas para garrotear as liberdades, contaminar as escolhas e aproveitar-se do medo como um vírus a adoecer pela desconfiança, as relações de cidadãs e cidadãos. Assim, o dono do vírus produz o próprio ganho político, econômico, financeiro e social, e agora quer também o eleitoral. O algoritmo do ódio invisível e presente senta-se à mesa de todos. É preciso ter em mente que o ódio e a violência não são gratuitos, instigados por mentiras e vilanias, reproduzem-se e esses ódios parecem intransponíveis. Não são. Contra o vírus da mentira, ao remédio eficaz da liberdade de informação, séria e responsável. A magistrada evocou as suas Minas Gerais, mais uma vez, citou o poema espetacular e conterrâneo de Carlos Drummond de Andrade, Congresso Internacional do Medo, para evidenciar que o medo não terá. E como a dizer que pode ser tinhosa, no sentido de obstinação, a única mulher do STF citou a única mulher que ganhou destaque na Inconfidência Mineira, e é possível que houvesse outras. Ela se disse legatária de Hipólita Jacinta, que chegou a ordenar o levante armado depois da prisão de Tiradentes. A ministra cita o trecho da Carta da Inconfidente para demonstrar destemor. Quem não pode com as coisas não se meta nelas, mas vale morrer com honra do que viver com a desonra. Publiquei no post anterior a íntegra do seu discurso. Se houver alguma acomodação com a canalha que recorre às redes sociais para fraudar a democracia, não partirá certamente da legatária de Jacinta, a Inconfidente. Elogio a Alexandre de Moraes, a nova presidenta do TSE, fez um elogio em cena aberta a Alexandre e foi interrompida 2 vezes por aplausos efusivos. Embora olhasse, sim, para o papel em busca de uma palavra ou de outra, era visível que a ênfase com que exaltou o antecessor teve um tanto de improviso. Beto Simonetti, presidente da OAB, que a antecedeu, talvez explique a energia com que ela exaltou o antecessor. Afirmou a ministra que sobre aquele que deixava a presidência do TSE, eu queria inicialmente cumprimentar com um carinho muito especial o ministro Alexandre, até agora presidindo a Justiça Eleitoral Brasileira, que deu continuidade aos trabalhos de todos aqueles que nos antecederam nesses 92 anos de existência da Justiça Eleitoral. Este ramo do Poder Judiciário que tanto tem desempenhado papel determinante em favor da democracia brasileira, especialmente em 2022. A atuação deste grande ministro Alexandre de Moraes foi determinante para a realização de eleições seguras, sérias, transparentes, no momento de grande perturbação provocada pela ação de antidemocratas, que busca quebrantar os pilares das conquistas republicanas dos últimos 40 anos. Não ter tido êxito aquela empreitada criminosa foi tarefa de muitos, especialmente do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal Superior Eleitoral, com destaque que ficará sempre creditado à ação firme e rigorosa do ministro Alexandre de Moraes. Por isso, ministro, e com muito mais ainda a fazer, porque a democracia é um prazer permanente pelas instituições democráticas brasileiras. Muito obrigada como cidadã e como juíza. Elogio mais do que merecido. E o Simonetti com isso? Tinha discursado imediatamente antes, voltou à reivindicação do direito irrestrito à sustentação oral dos advogados, evocando uma questão, vamos dizer, classista, num evento do Tribunal Eleitoral. E o alvo era Alexandre de Moraes. Fez referências não mais do que pálidas às articulações golpistas, de que
o 8 de janeiro de 2023, há 17 meses apenas, foi um dos desdobramentos. Saudou cheio de preguiça o trabalho do ministro e cantou as glórias, aí para valer, de Nunes Marques, que é da sua turma. É aquele ministro que enxerga nos ataques às respectivas sedes dos três poderes não mais do que danos ao patrimônio. Destemido, Simonetti resolveu dar uma aulinha imprudente a Carmen e a Cássio, o seu brother. Ministra Carmen e ministro Cássio, para alcançar o êxito da proposta hoje iniciada a uma fórmula, proposta por Juscelino Kubitschek há quase 70 anos. Na noite de 27 de janeiro de 1956, quando recebi o diploma de presidente da República do Tribunal Superior Eleitoral, disse Juscelino: o segredo do equilíbrio e do prestígio deste tribunal, a que a civilização brasileira deve mais um grande serviço, reside em duas virtudes fundamentais: a prudência e a altivez que caracterizam os magistrados brasileiros. São vossas excelências prudentes, cautelosos e invariavelmente atentos na defesa da justiça e do direito. Tenho certeza que vossas excelências ministros têm a prudência e a altivez imprescindíveis à função. Gostaria também, nessa ocasião, de saudar o ministro Alexandre de Moraes, que encerra uma desafiadora presidência do Tribunal Superior Eleitoral, tendo presidido o tribunal com dedicação e zelo em um dos principais períodos mais críticos da política nacional. Como a gestão de Moraes foi desafiadora, a cada dia fica mais claro por que Jair Bolsonaro, naquela ocasião em que planejava melar as eleições de 2022, disse contar com a colaboração do presidente da OAB. Nas palavras do golpista, que o presidente da OAB que estava falando bem do Cássio Nunes Marques, né? A OAB mudou, pô. Tem uma pessoa lá que a gente vê com bastante alegria, o cara que fugiu daquela história de que a OAB de antigamente era para ser um partido político. A OAB tem sua participação hoje em dia e vai ser importantíssima para nós. Simonetti disse depois que confiava na justiça eleitoral. Lembro que a OAB não assinou um manifesto de várias entidades em defesa da democracia. Fez o seu próprio. Era medíocre. Às vezes a gente não sabe por que é criticado, mas quase sempre se sabe por que é elogiado. Quero dizer que, bem, também estou com o Juscelino na defesa da prudência. Ocorre que ele só recebeu o diploma naquele dia e depois tomou posse porque o Marechal Lott fez com que os golpistas enfiassem o rabo entre as pernas, doutor. Como diz o outro da Gerais, o correr da vida embrulha tudo, a vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossegue e depois desinquieta, o que ela quer da gente é coragem. Sem a coragem de Lott para enquadrar a canalha, o mesmo destemor que Moraes exibiu em sua função, a tal prudência é só frufru retórico a ilustrar a mediocridade ou a condescender com golpistas. Mas Carmen recolocou as coisas nos eixos da Hipólita Jacinta. Mais vale morrer com honra do que viver com desonra. Foi Jacinta, note-se, que apontou Joaquim Silvério dos Reis que ele era um traidor. Lembrei-me do final da estrofe do Romanceiro da Inconfidência, em que Cecília Meirelles a ele se refere. Pelos caminhos do mundo, nenhum destino se perde, há os grandes sonhos dos homens e a surda força dos vermes. Parece que Carmen fará as escolhas certas. Quase que uma reportagem aqui do Reinaldo, né? Ele fez um relato do que rolou na posse da Carmen Lúcia e como o presidente da OAB se comporta, infelizmente, como um verme bolsonarista.